E aí, eu sou Cristiano Lopes, vice-presidente pelo Conselho Municipal de Juventude de Cariacica e mercadólogo em formação pela UVV Business School. E quero lhe fazer aquela fatídica pergunta: e o PT? Como eu disse no vídeo anterior, nós vamos começar a falar dos grupos políticos que encabeçam ou que agregam aqueles pré-candidatos que a gente listou, e eu quero começar hoje pelo PT. O Partido dos Trabalhadores, ele originalmente possuía 4 pré-candidatos à prefeitura. Além disso, o PT ele tem ainda uma força considerável no governo estadual, já que ele tem, inclusive, um deputado federal pela nossa cidade. Pensando nisso, nós temos que analisar alguns pontos. Primeiro, a questão do nosso governador Casagrande e o deputado federal Helder Salomão. Ambos são lideranças de esquerda capixaba e essa vai ser uma das eleições municipais mais importantes do ano. Não à toa, se você for parar para analisar, o Casagrande tem sido bastante presente na articulação e na boca de outros pré-candidatos aqui de Cariacica. Os dois provavelmente vão usar as máquinas que controlam para irrigar, os comitês, os seus pré-candidatos aos moldes que a Polícia Federal adora divulgar em operações com nomes muito criativos. Por outro lado, se você for olhar como o PT está se movimentando e até como o comportamento externo a ele tem sido colocado, mesmo com um deputado federal que é bem avaliado enquanto ele era prefeito, o PT constrói aí, ele tem carregado aí índices de rejeição nunca vistos na cidade. Porém, eu acredito que é uma rejeição meio fabricada, porque não é totalmente legítima, já que está dentro de um contexto de polarização, uma crise política que o nosso cenário nacional está vivendo aí. E ainda assim, se você for olhar dentro do PT, o negócio também está bagunçado, porque o próprio Helder Salomão, com toda essa credibilidade interna, ele acabou não sendo unânime, Ele encontrou uma oposição lá dentro. Ele não conseguiu emplacar a pré-candidata dele com facilidade. Então, eu acho que ele não vai dar as caras aqui da maneira que todo mundo está esperando. O que vai acontecer? O Helder, como pré-candidato, como candidato, ele é muito forte, mas ele não é um cabo eleitoral com esse mesmo calibre. Eu não acredito na candidatura da Célia Tavares, eu não acredito na candidatura da Lúcia, tampouco na do Dé. A primeira, apesar de ser a candidata do Helder, como eu falei antes, ela não tem unanimidade dentro do próprio partido. Inclusive, os outros pré-candidatos do partido, eles formaram uma aliança aí só para poder ir contra ela, para você ver que o negócio não tá bonito. A segunda, ela se tornou uma desafeta de Helder, por motivos que ainda não são bem claros, apesar de ter sido uma aliada próxima por muito tempo. E com a derrota de Helder na eleição do partido, a sua opinião enfraqueceu muito. O terceiro pré-candidato é o Dudé. Ele acabou preferindo apoiar um novo nome. Ele anunciou às mídias que, na época, que deixaria a sua candidatura para apoiar o atual vereador André Lopes, que também é o presidente do PT aqui em Cariacica. Então, temos o quarto nome, que é quem eu acabei de falar, o André. Como eu disse, presidente do PT em Cariacica, é vereador, é um jovem, né? Ele é um cara da juventude, ele é um jovem bem articulado e ele tem conquistado um apoio interno até interessante com seus colegas, tanto que ele foi a balança, o cara que pesou na derrota de Helder no PT estadual, depois que ganhou aqui no PT municipal. Eu te pergunto, se o Helder, se não tivesse tido toda essa movimentação, não vou dizer suja, para não dar problema, já disse, né? Se não tivesse toda essa movimentação dentro do PT para inviabilizar a sua pré-candidatura de prefeito, será que ele teria chance? Eu não sei. Inclusive, ainda é cedo para dizer qualquer coisa desse tipo, mas certamente eu achava que o André Lopes era o único candidato viável dentro da sigla. Os outros, eles já passou a época deles, entende? O André, ele é um cara que está ativo e ele é um cara competente em termos de articulação. E aos desavisados, antes que alguém fale alguma coisa, ele é um político que eu tenho profundas críticas. Uma pessoa que eu já estive várias vezes em confronto, mas aqui eu estou analisando o cenário e não as pessoas. Sacou? O André, ele tem agido de maneira inteligente, como parlamentar, ele sabe onde pisar, às vezes ele está a favor da gestão, às vezes ele está contra, e isso possibilitou para ele um diálogo muito bom. Ele tem forças externas ao seu grupo. Se você for parar para pensar, ele mesmo sendo ainda, à época, pré-candidato a prefeito pelo PT, ele ajudou na formação de chapas de outros partidos, inclusive contribuiu muito na construção da chapa do PDT, como exemplo, algo que no futuro pode contar bastante em apoios, em articulações que ele possa vir a fazer. Então, ele não pode ser subestimado, e o PT, ele entra, na minha opinião, ele entra nesse processo eleitoral à prefeitura já perdendo.